Quando eu era criança, meus pais costumavam me dizer que o medo é um ótimo conselheiro, desde que ele não se torne algo que te paralisa. E ao longo dos anos eu continuo me dizendo essa mesma frase e tentando me lembrar desse mesmo conceito. E enquanto eu tento gravar e regravar esse vídeo milhares e milhares de vezes, porque eu falei alguma coisa de uma forma que não estava boa, eu falei uma coisa e gaguejei no meio, ou eu não pensei muito bem no que eu ia falar e me confundi no meio da frase. Eu cheguei à conclusão muito recentemente de que eu tenho muito medo de fazer as coisas. E que eu tenho muito medo de começar. E às vezes começar não é fazer algo que eu já não fiz. Às vezes é começar a fazer algo de uma forma diferente ou começar a fazer algo de uma forma melhor. E quando a gente faz as coisas sem muito cuidado, ou sem muita importância, ou só faz por fazer, às vezes acaba que o peso daquilo se esvai e dar qualquer tipo de esforço ou qualquer tipo de confiança faz com que a possibilidade de falhar seja muito maior e a dor de falhar seja muito maior. E aí, às vezes, começar parece muito mais difícil do que deveria ser. É aquele medo de falhar que muita gente fala que existe, mas as pessoas não realmente entram muito em detalhes sobre qual é o verdadeiro problema. Porque às vezes não é só começar a fazer algo que é mais ou menos, porque às vezes você já tá fazendo aquela coisa e a ideia de se aprimorar e ser um pouco melhor naquilo assusta muito. Porque e se não der certo? E se eu botar todo esse esforço dentro de alguma coisa e não funcionar, ou se eu descobrir que eu só não sou boa o suficiente para isso. Acho que geralmente esses são os tipos de pensamentos e sentimentos que passam muito pela minha cabeça. Eu tenho todas essas ideias e todos esses ideais do que eu gostaria de fazer, e eu tenho todos esses diálogos, às vezes, dentro da minha cabeça, em que eu, às vezes, falo o script inteiro de um vídeo dentro da minha cabeça, mas aí eu sento na frente do microfone, ou eu sento para escrever aquilo que eu pensei e não sai nada. E isso é 90% da minha realidade. O motivo porque, às vezes, eu desanimo é porque eu mesma não tô pronta para me permitir fazer aquilo. Até esse vídeo. Esse vídeo não foi 100% minha ideia, foi me dado mais porque eu penso muito e eu sou muito introspectiva nos meus próprios sentimentos. E muitas vezes eu converso a respeito e um dia o Davi falou pra mim: por que você não grava sobre isso? Porque existem outras pessoas que sentem a mesma coisa e tem muita gente que precisa de ajuda pra se desvencilhar, mas eu fiquei com o único sentimento de que se eu mesma não sei resolver, qual é a utilidade de eu falar a respeito? Ou se... porque as pessoas veriam o meu vídeo falando a respeito se elas já sabem o que elas estão vivendo? Porque as pessoas assistiriam o meu vídeo pra começo de conversa. E é dentro desse pensamento que eu estagnei muito naquilo que eu faço. Eu assisto muito YouTube, então eu sei o que eu gosto e o que eu gostaria de fazer, e eu sei que tipo de vídeos eu gostaria de fazer, mas muitas vezes eu tenho medo de iniciar aquilo e é algo que eu queria muito fazer, mesmo que não desse certo, eu sinto muita vontade de fazer. Que nem tem dias que eu sinto muita vontade de fazer live, mas eu tenho medo de abrir a live, ou eu tenho reações até que físicas a não abrir live, com medo de que as pessoas naquele dia não queiram me assistir, ou as pessoas naquele dia não queiram gostar de mim, e eu fico dentro desse pensamento, ruminando até que aquilo me derruba. E aí eu acabo não fazendo uma das coisas que eu mais gosto de fazer. E não se engane, nos dias em que eu não faço live, ou eu não gravo vídeo, ou eu não trabalho, são os piores dias. São dias em que basicamente tudo que eu faço é ficar sem fazer nada, deitada, ruminando naquele sentimento ruim de não ter feito a única coisa que eu gosto e queria fazer. E acho que no final do dia a gente só quer a chance de, tipo, genuinamente fazer aquilo que a gente quer fazer. Eu sei que muita gente tem essa visão de que, nossa, criação de conteúdo é essa grande coisa que eu queria fazer e é essa grande vontade divina de o trabalho mais fácil do mundo, mas é tão difícil.
E tanta gente acha que quer fazer e aí desiste e chega em algum lugar, mas volta atrás e não quer mais, porque realmente requer muita paixão e muita vontade de estar aqui, fazendo qualquer uma dessas coisas, fazendo live, fazendo vídeo, fazendo música, desenhando, tudo isso, tudo que é artístico requer um lado de si e um pedaço do seu coração que você tem que estar pronto para entregar para o mundo sem que o mundo devolva para você. E, cara, eu sei que é difícil. E o motivo por que eu tô dando esse passo pra frente, o único motivo por que eu tô conseguindo gravar e falar a respeito disso é porque na minha cabeça talvez exista pelo menos uma única pessoa que precise escutar que não está sozinha. E eu acho que é o que me move, né? O que sempre me moveu foi as outras pessoas e fazer as coisas pelas outras pessoas. E se isso pode mover uma única pessoa, se isso pode fazer qualquer pessoa seguir em frente e começar a, não sei, gravar vídeo, começar a desenhar, começar a fazer as coisas que assustam ela. Às vezes nem é algo artístico, às vezes é estudar para uma prova que você tem medo de falhar ou fazer qualquer uma das coisas que você tem medo de começar. Eu espero que esse vídeo e o fato que eu passei talvez meses, talvez anos pensando a respeito das coisas que eu tenho que fazer e das coisas que eu gostaria de fazer, mas cheguei no ponto em que eu tô aqui fazendo e que eu tô aqui gravando e que eu tô com medo nesse exato instante enquanto eu tô gravando. Eu tenho medo de que eu esteja só falando pro Void. E é mais assustador talvez porque a tela do meu OBS é só um void preto e não tem nada. E eu botei até uma musiquinha pra eu escutar, pra eu me acalmar enquanto eu falo. Mas eu tenho medo nesse exato instante do que eu estou fazendo. E quando eu estiver editando, eu vou ter medo também de estar falando a respeito disso. E quando eu postar e talvez o vídeo não vá bem e tá tudo bem, eu vou descobrir que talvez não seja dessa vez. Ou talvez ele vá bem e eu descubro que talvez seja dessa vez. E eu acho que muito da vida é descobrir se esse é o momento e descobrir que dentro de você existe uma força maior do que o acaso ou a chance que faz com que a gente continue andando em frente e tentando fazer essas coisas sem parar. Porque a real é que eu tô há um tempo fazendo live mais do que postando vídeo, né? Postando vídeo é algo um pouco mais recente. O fato de que eu não desisti me trouxe até onde eu estou. Mas se eu desistir agora, eu nunca vou chegar onde eu posso estar chegando, aonde eu posso ir. E eu acho que muito da vida é sobre você não desistir no meio do caminho. Às vezes é sobre você não desistir da vida, às vezes é sobre você não desistir de si mesmo. Honestamente, eu nem tenho uma dicção tão boa, eu não sei nem como é que eu tô falando com tanta clareza. Acho que é porque realmente são coisas que estão saindo de dentro de quem eu sou. Eu desisti de fazer streaming alguns anos atrás e eu voltei atrás nessa decisão de desistir, né? E por causa de eu ter voltado, eu fui capaz de criar uma comunidade que é muito acolhedora e muito cheia de carinho. Isso só foi possível porque em algum momento eu acreditei em mim. E agora, quando eu paro de acreditar em mim, existem pessoas que acreditam em mim para me ajudar. No momento em que eu não acredito, elas acreditam em mim. E é muito importante, às vezes, entender que tá tudo bem, os momentos difíceis, eles existem. E os momentos complicados, eles estão aí. E às vezes, a gente tá sendo bombardeado de informações e de dopamina barata e a gente só vê coisas que fazem com que a gente não pense nos próprios problemas e não olhe para dentro de si. Ou para outras pessoas é mais fácil apontar o dedo para alguém e acusar alguém de ser ruim ou de ser baixo, ao invés de olhar para si mesmo. E tá tudo bem que a gente tem momentos de fraqueza, mas todos eles só servem para que a gente, em algum momento, respire fundo e dê um passo para trás. E olhe para quem a gente realmente é, para poder se empurrar a ser as nossas melhores versões naquele momento. Nem que seja para ser 1% melhor. Eu acho que eu derivei um pouco do tópico. A dica que todo mundo dá de o único jeito de você lidar com o seu medo de começar é genuinamente começando é uma boa dica, mas eu acho que o melhor que eu posso dizer é que você precisa dar a chance de você ser aquilo que você quer ser.
E às vezes começar e dar o primeiro passo é a coisa mais difícil, mais impossível do mundo, mas a partir do ponto em que você dá aquele primeiro passo, você já se abriu a porta para a oportunidade que você sempre quis. E se você ama fazer aquilo, não é sobre chegar no final, é sobre andar o caminho. Então, quando você abre a porta para começar a caminhar aquele caminho, você genuinamente está fazendo o que você sempre quis. E eu espero que nesse exato instante eu esteja me dando a oportunidade de fazer o que eu sempre quis. Sem medos, sem pretextos. Apenas sendo quem eu sou. E quem eu sou é uma pessoa que dá apoio pros outros. E eu estou basicamente me reafirmando agora de que eu sou a pessoa que gosta de apoiar e que gosta de ajudar os outros. Tudo que eu quero é que, se eu comecei nesse exato instante a fazer aquilo que eu queria fazer, você também comece a fazer aquilo que você queria fazer, sem medo de começar, sem medo de dar aquela explosão inicial que faz você andar em direção àquilo que você quer, só começar, se dê uma chance. Recentemente eu comecei a animar, e a animação era algo que me assustava muito, porque eu achava que a animação era muito mais complicado. E aí eu tive uma epifania de que eu podia só assinar o aplicativo de animação e começar a tentar animar, e é isso aí. E foi algo tão prazeroso descobrir que não era tão difícil assim, e que na verdade eu era até que ok em entender como aquilo funcionava. Claro que eu tenho muito caminho pra ir, porque é o começo, né? Mas eu cheguei em algum ponto que eu olhei e falei, nossa, isso não era tão assustador assim. E a felicidade de ter superado o problema inicial foi muito melhor do que qualquer outra coisa que eu podia ter feito, qualquer outra pequena atividade que eu usaria para substituir aquilo. Então acho que no final do dia todos nós precisamos apenas começar.